O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Gisele, Tiago, bom dia para vocês, bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom, nosso primeiro assunto é o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, defende a adoção de um período de quarentena para que juízes, promotores, procuradores cumpram esse prazo antes de disputar cargos eletivos, prefeitura, Câmara dos Deputados, Senado, governo estadual, presidência da República. Na opinião de Toffoli, esse período deveria ser de 8 anos. Ele diz que a norma é necessária para evitar que juízes ou promotores usem esses cargos de maneira, na avaliação dele, demagoga, com objetivos eleitorais. Se uma norma desse tipo estivesse em vigor, o ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, só poderia concorrer a qualquer cargo nas eleições municipais de 2028. Tiago e Gisele, juízes e promotores devem cumprir uma quarentena antes de disputar qualquer eleição, qualquer cargo político? Quero começar com você hoje, Gisele. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Os juízes e promotores já cumprem uma quarentena, já existe essa previsão constitucional de 6 meses. Juízes também cumprem quarentena, por exemplo, de 3 anos, quando deixam a magistratura e pretendem ingressar na OAB para poder, então, advogar. Essa previsão já existe constitucionalmente. O que se discute é justamente este prazo tão excessivo. São 8 anos. Imagine-se, por exemplo, quantos crimes teriam que ser cometidos para que uma pessoa fosse, então, remetida ao sistema prisional e lá permanecesse em reclusão por 8 anos. Se nós considerarmos que, cumprido 1/3 da pena, é possível a progressão de regime, essa pessoa precisaria ser condenada a 24 anos para, então, cumprir esses 8 anos de reclusão. O que há, em verdade, é uma decisão e uma posição absolutamente casuística. Esta é uma decisão específica destinada aos juízes. Tanto é que o discurso é sempre com a preocupação de que decisões poderiam macular ou serem usadas de forma demagógica ou que essas decisões poderiam, de alguma maneira, servir como trampolim para que, então, esses juízes, e aí foram incluídos os promotores de justiça também nesse projeto de lei, para fingir uma certa isonomia. Não existe isonomia nenhuma. Como é que pode, então, que juízes e promotores não possam participar de eleições por 8 anos e outras profissões ou mesmo outros servidores públicos que também poderiam usar os seus cargos, por exemplo, os fiscais, os aprovadores, enfim, que também poderiam usar os seus cargos de forma demagógica ou de forma a usá-los como trampolim eleitoral, mas para esses servidores não se aplicará a mesma regra. O que dirá então de outras profissões? Professores, que são grandes influenciadores de pessoas, os próprios comunicadores, os youtubers, essa nova profissão que surgiu. Então, vamos proibir ou vamos também discutir quarentenas por uma questão de igualdade para todas essas profissões? Impedimos todos de participarem da política e aí mantemos, então, este reduto, mantemos uma certa reserva de mercado para aqueles que já estão. Não há possibilidade, 8 anos não é razoável, não é proporcional, não há um equilíbrio entre esse alijamento de juízes e promotores do sistema eleitoral com o restante da população, de todos aqueles que pretendem ingressar para contribuir com a nossa política. Agora a introdução do Tiago. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Gisele, você sabe por que 8 anos? Por quê? Uma razão super simples, é o período máximo de um mandato no Brasil. O que se pretende, a partir dessa nova legislação, é que se tenha uma característica muito clara, que seja que todos os atos dos agentes de decisão do Estado fiquem absolutamente desafeitos, desligados de
qualquer interesse político deles próprios. Estabeleceu-se, é uma ideia, é um projeto, não é nada que está certo, o prazo de 8 anos pode ser menor a partir das discussões legislativas, mas o prazo de 8 anos para o quê? Para que a pessoa que tem o poder de decisão do Estado, por isso que o argumento sobre reserva de mercado não se aplica. Não estamos falando de mercado livre, das ideias liberais, mas da ideia de agentes públicos com capacidade de influenciar, inclusive eleições, inclusive influenciar a partir de decisões suas, de acusar ou não acusar alguém, de condenar ou não condenar alguém, o que é muito diferente da opinião de um youtuber, muito diferente da opinião de um jornalista, muito diferente de um professor universitário ou mesmo de curso médio. Que agentes do Estado nunca maculem, porque vão silenciar naquele período e revelar apenas depois os seus próprios interesses políticos. É uma cautela em relação à jurisdição. Gisele, é uma regra elementar e acho que isso é uma coisa boa, e você citava ontem países estrangeiros que têm as suas regras sobre a questão das instâncias e das prisões em segunda instância ou não. Essa é uma regra de países estrangeiros muito interessante. A jurisdição, ou seja, o ato de decidir a lei, fatos de acordo com a lei, ela jamais pode ser discutida. Discutida pode ser a decisão judicial, mas as intenções de um juiz, de um promotor, jamais. No momento em que discutimos a jurisdição, a ideia de inviolabilidade dela está já violada, com o perdão do pleonasmo. Então, o projeto e a ideia de 8 anos é tão somente porque abarca o mais longo dos mandatos brasileiros, que é o de senador da República. Deputados federais, mandato de 4 anos. Presidentes da República, de 4 anos. Senadores, 8 anos. Então, me parece um marco temporal, pode ser discutido, creio que será discutido, mas já existem essas cautelas. Essas cautelas já existem. A questão é, graças a fatos recentes no Brasil, o que está sendo discutido. Creio que eu voltarei depois nesse tema e até mesmo nesses argumentos, mas esse é o recado inicial. Eu intitularia Medo do Moro. Porque, veja, Tiago... Quem tem medo do Moro é o Bolsonaro. Os juízes, eles não escolhem os processos, eles são sorteados. Então, há um processo de sorteio justamente para que não haja essa pessoalidade Gisele, escolha dos processos. Não mais. Veja. As varas especializadas, elas recebem diretamente os processos. Sim, Tiago, mas mesmo assim, varas especializadas com assuntos específicos e varas especializadas não existem no Brasil. Só que combate a corrupção, Gisele. Existem especificamente algumas e também abarcam vários temas. Vara empresarial, por exemplo, ela trata de todos os temas afeitos às empresas. Então, não há um direcionamento. Você realmente acha que o povo brasileiro está preocupado com a falência da empresa para questões políticas macro? Não, né, Gisele? O que eu acho é que o povo brasileiro está preocupado com o combate à corrupção. Sim. E com poder ter a liberdade de ter todos aqueles que pretendem ser presidente da República, deputado, senador, vereador, tem que ter a garantia do direito dessas pessoas de, então, poderem se candidatar. E aí, por uma questão de isonomia. Eu acho 8 anos, existe toda essa justificativa, mas não é razoável. Tiago, 8 anos atrás, nem Lava Jato tinha. A Lava Jato tem 6 anos. E veja você, em 6 anos, a transformação brutal que aconteceu no Brasil, na sociedade, no Poder Judiciário, só por conta da Lava Jato. Então, 8 anos é quase uma geração inteira. Concordo. É realmente para que aquele possível candidato seja absolutamente esquecido. Então, de novo, juízes não escolhem as ações que eles querem julgar. Essas ações, elas lhes são atribuídas por distribuição. Os promotores de justiça, a mesma coisa. Eles recebendo notícia-crime, recebendo fatos ou provas, muitas vezes recebendo investigações iniciadas lá na Polícia Federal, eles então fazem essa análise técnica, verificam documentação, verificam autoria e aí então oferecem denúncia.
todas as decisões são revistas, são objeto de inúmeros recursos. Então, não há um único juiz que conduza um processo até o fim. Esse desenho institucional do Estado é justamente para garantir a impessoalidade. Então, é preciso que se discuta um prazo de quarentena maior do que o prazo que já existe? Pode até ser. É o que parece ser. Me parece absolutamente casuístico. E aí, uma outra questão que eu me coloquei foi a seguinte: será que neste momento de pandemia no Brasil, neste momento de economia em frangalhos, nessas discussões intensas, saúde, economia, preservação de empregos, retomada, será que este projeto de lei é realmente o mais relevante para, então, receber toda a atenção, toda a energia do nosso Congresso Nacional? Será que realmente é agora que é tão importante assim ser votado um projeto como esse, como tem, por exemplo, lá na Câmara, aguardando apreciação e votação, a PEC da segunda instância, da prisão em segunda instância? Essa sim traria segurança jurídica. Essa sim tem, inclusive, um clamor da sociedade que aguarda, então, que seja pautado e que seja julgado. Então, também questiono, Tiago, por que é que, de novo, o presidente do Supremo Tribunal Federal está tomando a iniciativa de uma discussão como essa, quando a sua função precípua, a sua função judicante deve ser de dar andamento às análises e aos julgamentos e pautar julgamentos que são de interesse de todo o Brasil. Então, é um assunto que já tem um regramento. Tem esse regramento questionado por um projeto de lei, até curiosamente, de autoria do Fábio Tradi, que, salvo engano, é primo do ex-ministro Mandetta. Mas será que é esse o momento e será que é isso que é o mais importante para o Brasil nesse momento? A gente discutir se vai aumentar ou não vai aumentar o prazo para alijar os juízes e promotores das próximas eleições até 2028, quando eles já estarão completamente esquecidos. A gente não sabe nem como vai estar a sociedade em 2028. Gisele, o que me causa bastante espécie, bastante estranheza no seu argumento, eu encontro razões para os seus dois argumentos. O da segunda instância, e também encontro razões para a questão do não ser o momento de discutir isso. Agora, eu acho engraçado, e aí é algo muito afeito a um país que está em frangalhos. Nós vimos aqui, agora mesmo, o tiroteio em Botucatu. Inclusive, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que age bravamente, age corretamente nesse combate. Isso daí é culpa do Estado. Você sabe muito bem a história do crime organizado nos presídios. Os advogados estão avisando há mais de 60, 70 anos que os presos estavam se organizando. Nos anos 90, os advogados começaram a falar: prestem atenção, eles estão se organizando. O que o Ministério Público e Judicatura fizeram? Nada. Fingiram que nada acontecia. E não falaram só isso em primeira instância, não. Falaram em segunda instância, falaram em projetos políticos, falaram para que os presídios tivessem a oportunidade e a necessidade de trabalho e educação, para que essas pessoas não ficassem o dia inteiro no celular jogando bola. E foi o Ministério Público e a Judicatura que silenciaram sobre isso, sempre com base no quê? Em interesses políticos institucionais. Agora, existe um erro na sua análise. Nós não podemos exigir segunda instância, prisão em segunda instância, sem exigir que juízes sejam absolutamente imparciais e nós não tenhamos dúvidas sobre interesses políticos deles próprios nos seus julgamentos. Citem, vejam o sintoma de um grande problema. Citem e pensem em casa, pense você também, Gisele e Rafael, quem são os juízes brasileiros que nós conhecemos? Os criminais. Os criminais de varas especializadas, onde o juiz se promove para essa vara e aonde não há distribuição. São os casos onde são julgados os crimes de corrupção, porque são julgadas as lavagens de dinheiro, aonde sempre existe, existe essa coisa gêmea entre a corrupção e a lavagem de dinheiro. O dinheiro da corrupção precisa ser lavado. Então veja que curioso, o telespectador não sabe disso. São juízes que se promovem para essas varas não têm distribuição, porque é em razão da matéria que irão julgar que o processo vai para esse juiz, e nós só conhecemos quem no Brasil de juízes? Fausto de Santis e Sérgio Moro. Vejam que curioso.
Fausto De Santos, que ficou um bom tempo como desembargador na área previdenciária, porque em razão de um erro dele, anulou-se uma operação de milhões de reais, que foi a Satyagraha. E hoje Sérgio Moro coloca a jurisdição sobre risco, como disseram os ídolos italianos de Sérgio Moro, das mãos limpas, quando ele aceita um cargo no governo imediatamente depois de uma jurisdição tão relevante, que foi a Operação Lava Jato, que de fato mudou a cultura brasileira, mudou o comportamento, mas a alteração de comportamento não é só pelo bom. Agora nós precisamos também analisar o que houve de errado. Gisele, te dou um exemplo simples. Ontem, creio que você tem até debatido ontem à noite com o Bruno a questão do Ministério Público, do Aras. Isso, a discussão do Procurador-Geral com a Força Tarefa de Curitiba e essa a troca briga de informações. Política das instituições, política, ou seja, não é para o bem do povo brasileiro, é política interna das instituições. É um jogo de poder dentro das instituições. Gisele, 38 mil brasileiros com arquivos na Força Tarefa, eles estão achando que são quem? A Stasi da Alemanha Oriental? 38 mil, porque agora eu quero saber, porque eu atuei na Operação Lava Jato. Eu fui investigado na surdina por esses procuradores da República? Que história é essa? Eu discordo de você, Thiago, até pelo seu próprio argumento. Eu acho que todo brasileiro hoje sabe muito melhor do que, por exemplo, 8 anos atrás, para a gente usar o mesmo exemplo, quem são os juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal. Só esse eles. Interesse é justamente também por conta da Lava Jato, que trouxe essa transparência, que trouxe esse novo elemento, essa nova bandeira de combate à corrupção. Se a gente tem 38 mil ou 100 mil investigados, Thiago, que todos aqueles que são suspeitos sejam investigados. Infelizmente, no nosso país, são 38 mil. Poderiam ser mais? Não, Poderiam Gisele. ser mais. Sabe por que não, Gisele? Não pode haver limite querido. quantitativo para que o Ministério Público possa, então, fazer uma investigação aprofundada, fazer o julgamento com as garantias constitucionais de ampla defesa, de devido processo legal de contraditório e as condenações. Então, a gente não pode inverter a ordem das coisas. Não, a gente tem que inverter, ou discordo, senão a gente não vai Thiago. acreditar no Estado liberal. Não, discordo. Sabe, olha, um outro argumento que você colocou que é muito interessante. Os juízes. A gente vai julgar a exceção pela regra? Claro Existem maus profissionais em todas as profissões. Aí nós vamos fazer projetos de lei para então coibir os bons ou atrapalhar os bons para a gente Gisele, conseguir se precaver dos maus. Os projetos de lei num país subdesenvolvido como o nosso sempre nascem de um ato notório, especial no seu tempo, como, por exemplo, a lei de crimes hediondos. Quando que se abarca e se coloca o crime de homicídio qualificado dentro da lei de crimes hediondos? Porque morreu o filho da empregada doméstica? Não, porque morreu a filha de uma grande autora de novelas da Rede Globo. Nós sabemos. Foi um combate político da minha amiga Glória Pérez. Então, veja, é dentro de fatos específicos e situações específicas que um país subdesenvolvido, infelizmente, legisla. Eu não estou colocando aqui que eu concordo com o prazo de 8 anos. O que eu estou falando é, precisa de um critério temporal. E como é um critério eleitoral, o maior ciclo mandatário é de 8 anos, que é do Senado. Isso pode ser discutido? Creio que possa. Agora, o grande problema que nós temos aqui é, sabe quem está se beneficiando com essa discussão? O atual presidente da República. Veja, Thiago. Ontem mesmo o Planalto, não sei qual foi o jornalista que colocou isso, o Planalto considera Sérgio Moro o nome mais forte no espectro do centro para a direita para as eleições de 2022. O benefício, porque aí a aplicação seria imediata, a gente sabe disso, seria o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, esse é um projeto que contará inclusive com o apoio do Poder Executivo. Certamente. Não, mas, Thiago, o próprio presidente, naquele vídeo que foi publicado, disse que não está preocupado com reeleição. O presidente quer fazer uma boa legislatura neste mandato. Isso foi publicado. E ele foi, inclusive, contrário à publicização daquele vídeo. Então, eu queria só aproveitar o que você falou, que justamente reforça o meu argumento. Veja, qual é o clamor da sociedade hoje?
Um deles é justamente a prisão em segunda instância. Isso para quê? Para moralizarmos, inclusive, a política. Você mesmo fez essa crítica da apreensão das discussões jurídicas pela política. E eu concordo, é absolutamente nefasto. Discussão técnica jurídica tem que ficar no campo do judiciário, do Ministério Público, não pode ser apreendida pela política, o povo não pode... porque ela acaba se desvirtuando. Nós, como operadores do direito, nós temos que ensinar a questão do direito, o máximo que nós podemos, dos direitos e principalmente das miudezas. Eu peço para você, que é uma professora de direito, paremos com esse papo de segunda instância. A gente tem que... O discurso é outro. Os tribunais devem julgar os recursos em 2 ou 3 meses. Então vamos ensinar direito. Como é que se dá o concurso para a magistratura? Calma, como é que um juiz recebe, então, a outorga? Você está mudando de assunto. Estou mudando... Não, estou no mesmo assunto, é só uma outra vertente. Só um ponto. Gisele... Deixa eu só concluir. Claro, querida, claro. Deixa eu só terminar. É que eu já até perdi quem que é. Como é? Tá com a fala. Não, mas não tem problema. Pode dizer. É só para dizer o seguinte, os juízes, eles não são escolhidos por questões políticas. O juiz, para receber, então, essa outorga, para receber essa função, esse munus público, ele passa por muitas fases de um concurso que nós sabemos, Tiago, que é dificílimo. Muito difícil. Dificílimo. O próprio ministro Dias Toffoli foi reprovado 2 vezes nesse concurso para juiz. Ele queria muito ser juiz, não conseguiu. E muitos outros, eu tenho muitos colegas que queriam ingressar em carreiras públicas e não conseguiram. Isso por quê? As provas são muito difíceis. Não raras as vezes, Tiago, o número de vagas dos concursos públicos não é preenchido, porque os candidatos não conseguem, embora haja uma grande quantidade de candidatos, eles não conseguem atingir as notas mínimas. Há provas escritas de múltipla escolha, há provas escritas de redação, há provas orais, há exames psicotécnicos, há exames psicológicos. E até 10 anos atrás, os desembargadores nas reuniões secretas perguntavam para as moças se elas iam de biquíni na praia. Havia perguntas de tatuagem. Bonito. Nós tínhamos isso, né? outros valores da sociedade. Então, e valores? Em 2010? O judiciário vai mudando, ele vai se aperfeiçoando. Mas veja, são bons juízes. Essas pessoas que são aprovadas, elas passaram por uma fase muito longa de exame. Então, nós precisamos confiar nesses nossos juízes. São bons juízes para exercer a magistratura. Por que é que eles serão maus políticos? Os maus profissionais, ao longo da carreira, eles precisam realmente ser banidos ou serem punidos. Mas isso não pode virar regra. E outra coisa, como é que a gente vai alijar juízes e promotores das eleições e permitir que toda outra gama de pessoas que também tem um grande poder de influência sobre um número muito grande de pessoas continue tendo o direito de se candidatar? Eu queria só tirar uma dúvida técnica rápida com vocês. Nós, leigos, não operadores do direito, ouvimos sempre que uma lei não pode retroagir para prejudicar alguém. Na eventualidade da aprovação dessa lei pelo Congresso Nacional, com uma quarentena de 4, 8 anos, 6 meses, 12 meses, enfim, independentemente do período, ela poderia impedir que Sérgio Moro, que já abandonou a magistratura, fosse candidato, por exemplo, à presidência da República em 2022? Vou te dar um exemplo super simples, Rafael, me permita, Gisele? Pois não. Super simples. Lei da ficha limpa. Eu fui condenado em janeiro de 2020, perfeito? Mas a lei surge em março. É só a partir de março, só se eu for condenado a partir de março? O fato relevante é qual? É a condenação. A legislação vai abarcar, sim, não retroativamente, porque essa é uma proteção do direito penal, Rafael. A lei não retroage para punir alguém no direito penal, mas em critérios administrativos, políticos, eleitorais, ela passa a ter efeito imediato para as pessoas que estão naquela condição. Sem prejuízo de realmente o próprio texto poder prever excepcionalmente, embora a regra seja não retroatividade, pode ser que este texto de lei, na forma como aprovado, tenha uma previsão expressa de efeitos retroativos num determinado laço, não pelos laço princípios. Temporal. Então, pela regra geral, não, mas até poderia. Vou dar a saída jurídica para o Sérgio Moro. Se ele se candidatar para prefeito, o direito dele está adquirido de ser político ativo. E aí essa legislação não pegaria ele. Porque aí ele já teria usufruído de um direito político e não geraria os efeitos nessa lei.
mas aí eu não sei se ele quer ser prefeito, né? Acho que os interesses dele são um pouco maiores. Mas qual é o problema de ele ter interesses maiores? Nenhum. Qual é o problema de ele querer ser presidente disso. da República? Não falei disso. Pois é, eu estou questionando a mim mesma, Tiago. Então, qual é o problema? Nenhum. Está causando burburinho no meio político, porque estão com medo, mas... Eu só acho, eu vou falar uma coisa muito clara. Eu não gosto, e aí eu vou usar uma expressão de um candidato, e isso não é por simpatia ou não, esse negócio de estagiário em política. Né? O sujeito nunca exerceu um cargo de vereador e vai querer ser presidente da República. Eu acho que a pessoa tem que ter uma história na política. Acho que se ele quer galgar no poder executivo, ele pode muito bem começar como prefeito da cidade, disputar depois um governo do estado. A experiência de presidente da República não pode ser uma experiência tão chocante, aonde nós perdemos, em regra, 1 ano de governo para a pessoa aprender o que é o exercício do poder executivo. Isso também serve para o legislativo. Nós temos uma série de pessoas, de atores pornôs a pastores evangélicos, que de repente nunca foram vereadores nas suas cidades e de repente são senadores da República. Eu acho que é necessário uma experiência, até mesmo para ter tempo de voo dentro de casa e entender o que é bom e o que é ruim dentro do exercício legislativo e do executivo. Então, o Moro tem toda a liberdade, como cidadão, de querer ser presidente da República e ser astronauta. Isso não tem o menor problema. Eu só acho que, mais uma vez, nós vamos entrar no antigo problema de pessoas que, apenas porque fizeram um bom trabalho, a história julgará, os tribunais vão julgar, as questões vão sendo levantadas, isso eu não estou nem aí. Não tenho o menor problema com a questão lava-jato nesse aspecto. O meu problema é político. Nós precisamos de pessoas que, sim, sejam honestas. O Sérgio Moro me parece ser uma pessoa honesta, não tenho absolutamente nada contra ele, inclusive tenho um trato com ele absolutamente espetacular, muito educado, muito respeitoso. O meu ponto aqui é para falarmos de política de uma vez por todas de forma séria. É a formação do político, do bom político, não dessas hordas familiares que nós temos há muitas gerações no Brasil. Precisamos de gente boa, mas é aquela história. Uma coisa é você ser um bom juiz. Vamos chamar Sérgio Moro de um bom juiz aqui apenas para argumentar. Um bom empresário, um empresário honesto. Outra coisa é a gestão da máquina pública e do Brasil inteiro, esse país continental. Nós não precisamos mais desse tipo de político. Faço votos para que Sérgio Moro entre na política. Ele é uma voz hoje importante para a sociedade, sem dúvida nenhuma. Agora, que ele galgue isso, ele é um homem jovem, ele tem 47 anos de idade. Ele pode ser muito bem prefeito da cidade dele, depois ser governador do estado dele, fazendo bom trabalho, sendo candidato a presidente da República, ou indo para o legislativo, onde ele seria, porque vamos lembrar, as mais importantes manifestações de Sérgio Moro para o espectro político da direita, e ele se considera um homem de direita, são projetos de lei. Mas projetos de lei quem propõe não é juiz, é um deputado, é um senador. É a minha posição. Eu entendo a situação dele, ele tem todo o direito do mundo, mas eu acho que nós precisamos, de uma vez por todas, querer políticos sérios, mas, antes de mais nada, o princípio é levar a política a sério. Eu concordo. A minha questão é, será que essa decisão é do Estado por imposição e por limites de uma lei, ou será que essa decisão é do eleitor? Será que a gente tem que realmente editar uma lei e limitar e tentar, de alguma maneira, proteger o Brasil, como você bem disse, do estagiário político? Porque realmente, Thiago, eu concordo. O empresário, ele entende ali do mercado privado, daquele seu setor de negócios, o médico também entende de saúde, o juiz entende de magistratura. Ao fazerem essa transposição e a ocupação do cargo público, é uma surpresa. Eles podem ter realmente esse talento para a gestão pública ou serem um completo fracasso porque não conseguem fazer essa transposição. Sem dúvida. Concordo que é difícil essa transposição, mas será que essa decisão é do Estado, é limitando a lei? Ou será que a gente tem que deixar o eleitor fazer esse julgamento? Então, cada um, mas esse era o argumento, no seu momento de voto, dizer, olha, eu não quero um estagiário político, eu quero alguém que tenha experiência, eu vou confiar meu voto neste ou naquele.
Estamos votando mal ou estamos votando bem? Somos uma democracia jovem, Tiago, a gente precisa aprender pelas nossas escolhas e pagar pelas nossas escolhas. Aliás, nós pagamos pelas nossas escolhas. Nós estamos pagando de caro. Exatamente, exatamente. Agora, o problema, Gisele, aprendizado. Eu entendo o seu argumento, e foi um argumento, e é um argumento que eu pensava muito na época da lei de ficha limpa. Sabe? Eu entendo ele, mas aí vamos brincar de administração pública. Eu entendo para o pequeno fato, que às vezes é muito relevante, como o cinto de segurança, a população só aprende se você multar. A gente sabe disso, é a mesma coisa das máscaras nas ruas no momento da pandemia. A população só começou a usar em São Paulo quando chegou a multa. Se não houvesse multa, seria aquela festança danada. É a mesma coisa da lei de ficha limpa, o seu argumento. Eu, ao período, pensava, bom, essa é uma posição que o eleitor deve olhar e falar, eu não vou votar em ladrão. Exato. Eu não vou... Por exemplo, uma pessoa suspeita. Gisele, vamos pensar em direito constitucional. Uma pessoa suspeita, ela pode ser considerada culpada? Claro que não. Ela é só suspeita. Ela precisa ser julgada e merece ser julgada. E de forma imparcial. Tudo bem. Agora, por que em todos os outros países, principalmente nesses que nós usamos de exemplo para falar sobre prisão em segunda instância, quando existe um escândalo político, a primeira coisa que o político faz é deixar o cargo, esponte própria, por vontade própria, e falar, olha, agora eu preciso me ocupar da minha defesa. Eu não posso, agora, nesse momento, me preocupar com o todo. Eu tenho que me preocupar com a minha defesa. E todos respeitam, inclusive a oposição. Sem usar isso como argumento, está fugindo, está com medo de ser preso. Porque nós não temos uma cultura de respeito. Esse é o problema. Eu concordo com o argumento. E concordava e tentava concordar com ele, na verdade, lá atrás, porque é muito parecido, você concorda comigo, né? A liberdade do eleitor também deveria servir para ficha limpa. Só que as pessoas continuavam votando nesses mesmos coronéis da política de sempre. E eles continuavam sendo eleitos. E aí foi necessário barrar. Será que também não é necessário barrar esse tipo de exercício que é grave, que é da justiça criminal, quando pessoas erram, e Sérgio Moro cometeu um erro gravíssimo? Ele não poderia ter colocado a jurisdição para ser discutida. Ele deveria ter aguardado. Ele poderia até ter manifestado simpatia por Jair Bolsonaro, mas ele deveria ter aguardado para entrar na política. Ele deveria ter aguardado. Ele colocou a jurisdição em risco. Ele colocou a Operação Lava Jato em risco fazendo isso. Nós vamos para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando com a Gisele Soares. Gisele. Obrigada, Tiago. Vou aproveitar meus argumentos finais para fazer mais uma provocação aqui a você. Eu respondo depois. Você falou dos advogados. E nós vimos vários advogados que, eleitos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, depois também se lançaram a candidaturas e foram eleitos deputados. Existiria então uma isonomia, proibimos os juízes de se candidatarem por 8 anos, mas não há essa vedação para os advogados que também poderiam sofrer com este mesmo fundamento, que é justamente o uso do cargo de forma demagoga com objetivos eleitorais. Veja que é um critério muito subjetivo. E aí, aproveitando o próprio exemplo da Ordem dos Advogados também para fazer uma outra provocação. A forma de eleger o presidente da Confederação é pelo voto indireto. E aí, para o Conselho Nacional, é pelo voto indireto. E há justamente um movimento de parte dos advogados para fazer uma alteração nessa forma de eleição, para que seja eleito o presidente pelo voto direto. Então, veja como essa discussão é complexa e o que deve nortear essa discussão é justamente a igualdade e a liberdade. Cabe ao eleitor fazer a escolha livre de quem ele quer colocar no poder para gerir os seus interesses. Nós somos uma democracia jovem, nós estamos aprendendo, mas não pode o Estado querer tirar de nós, nos cercear dessa liberdade de escolha
colocando esses períodos tão longos ou essas travas de quarentena e imputando essas quarentenas a certas classes de servidores públicos e não a outros, quando o fundamento é tão subjetivo que caberia a qualquer candidato, porque qualquer pessoa poderia sim ser acusada de uso do cargo de uma forma demagoga com fins eleitorais. Que essa lei não seja sequer pautada, porque ela não é de interesse do Brasil nesse momento. Nós temos problemas muito mais graves. Há uma série de outros projetos de lei, de medidas provisórias que esperam votações e discussões importantes aí efetivamente para colocarmos o Brasil de volta na curva de crescimento. Estamos num momento de pandemia. Que o Sérgio Moro, se é do seu interesse o ex-ministro Sérgio Moro, que seja candidato, que possamos escolher entre todos aqueles que querem ser candidatos a presidente do Brasil. A escolha é do eleitor. Agora os argumentos finais do Tiago Anastácio. Tiago? Gisele, nós, como somos do direito, me parece que nós temos uma obrigação, que é separar joio do trigo e tomarmos cuidado, inclusive, com as palavras que nós escolhemos. Cargo significa função pública. Está se discutindo uma legislação do Estado fazendo a gerência dos seus do Estado, para que não cometam abusos a favor deles mesmos. Cargo é essa definição, cargo público, e não cargos como, por exemplo, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu sequer conheço pessoalmente, quer dizer, pessoalmente eu conheço, mas não posso tuteá-lo, não chamaria pelo nome, mas são coisas muito diferentes. O que o Estado busca, que é controlar os seus, exatamente para que se possa haver maior liberdade do setor civil da sociedade. O nosso grande problema brasileiro não está no cidadão. A história do Brasil é um problema de Estado falho, de Estado corrupto, de Estado incompetente, de Estado, a partir de agentes de Estado egoístas, que pensam em si e nos próprios aplausos. É como existem as brincadeiras, principalmente na área criminal, sobre as figuras que ficam importantes, que na madrugada vão tomar um copo de leite, abrem a geladeira e já saem dando entrevista, porque já viu a luz da geladeira estampando seus próprios rostos. O problema é esse. Essa comparação é inadequada. Cargo, quando o Estado está falando em delimitar os seus, está falando de cargos de Estado. E aí eu fico com uma preocupação. E uma preocupação que é também provocação e que fica para você, minha amiga Gisele, meu amigo Rafael, e também aos telespectadores. Devemos ter a total liberdade de escolhermos quem iremos votar, não importa se exerceu a função de juiz ou de promotor, que já tem garantias demais. São 2 meses de férias por ano, mais de R$30 mil por mês, garantidos. Também o período de recesso forense. Não estão no mercado de trabalho. Eles devem gozar das mesmas garantias do cidadão que está dentro do mercado? Estou usando o argumento comparativo porque são situações político-civis distintas. E aí eu fico com a pergunta muito simples. Se devemos ter a liberdade de escolher, para que serve a lei de ficha limpa? Eu agradeço a Gisele, agradeço ao Tiago. Até amanhã. Até amanhã. Lembro Rafael, que até amanhã, Gi. todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.